Na semana passada, nós continuamos aí o estudo de Filipenses, no capítulo 4, e nós vimos do versículo 1 até o versículo de número 5. E nós vimos lá imperativos apostólicos à igreja cristã. E aí nós aprendemos na semana passada estas ordens que Paulo deu à igreja, que estava sob seus cuidados, sob o seu pastoreio, obviamente não presencial, mas como pastor fundador daquela igreja. Paulo tinha uma preocupação com a igreja, recebeu uma carta com notícias da igreja, pedindo notícias de si, e então Paulo escreve sobre vários assuntos para essa igreja, uma carta íntima, pessoal, que é a carta aos Filipenses, e depois ele conclui esta carta com vários imperativos, com várias ordens para aquela igreja, exortações para aquela igreja. E nós vimos na semana passada sobre isso, que aqueles irmãos em Cristo, eles deveriam manter o amor fraternal, permanecendo firmes no Senhor. Eles deveriam permanecer vivendo uma vida harmoniosa, eles deveriam alegrar-se sempre em Deus, e eles deveriam viver com moderação. Foram os primeiros imperativos aqui do capítulo 4 que nós vimos. E hoje nós vamos continuar. Para a gente compreender, eu quero convidar você para ler comigo de 1 a 9, tá? Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. Mas a nossa abordagem é do verso 6 até o 9, que é a segunda parte deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Muito bem. Eu quero orar mais uma vez, rogar a bênção do Senhor sobre nós. Senhor, diante da Tua palavra que foi lida, rogamos ao Teu Espírito que nos ilumine, que se una à Sua palavra e dentro de nós, ó Deus, de uma forma clara, produza o entendimento que nós precisamos desta passagem para aplicá-la em nossa vida, em nossa caminhada. Ajuda-nos nisso, precisamos muito do Teu auxílio para aprender e para praticar. Em nome do Teu Filho Jesus que te pedimos isso. Amém. Muito bem. Imperativos apostólicos para a igreja cristã, para nós, a igreja de Cristo. A igreja lá de Filipos, a igreja do mundo hoje. São igrejas de Cristo, é a igreja cristã. É para nós que Paulo escreveu. É para nós esses imperativos. Imperativos são ordens. Para quem pensa que a Bíblia é um livro de sugestões, condicionadas à sua vontade, a Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro de verdades. A verdade absoluta de Deus é apresentada a nós, mas ela não vem desacompanhada, ela vem junto com consolo e exortação e encorajamento do Senhor para o seu povo, para a igreja. Quando ouvimos esta palavra e praticamos, somos como servos sensatos, pessoas como aquele construtor que ao fazer a sua casa, ele aprofunda o fundamento e procura uma rocha, um lugar sólido para construir. Assim os ventos e as tempestades podem vir sobre a casa, mas não vão derribá-la.
Aqueles que conhecem essa verdade, mas não se aprofundam nela e não a praticam, estes são como aqueles construtores insensatos que fazem casa sobre areia. E aí vem o vento e a tempestade, os mesmos que bateram na casa feita sobre a rocha, mas essa casa sobre a areia não resiste. É construir a vida sob a palavra de Deus. E se você quer fazer isso, se nós almejamos isso, então nós precisamos dar ouvidos aos imperativos bíblicos para a nossa vida, às ordens de Deus para a nossa vida. Então a mensagem que você já ouviu semana passada e vai ouvir agora, não é uma mensagem para, caso você queira fazer isso, então você opta por fazer isso. Não, é uma ordem de Deus. Paulo está se dirigindo a nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está nos dando ordens. E nós devemos ouvir e obedecer. Por quê? Porque ele fala em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e é a palavra normativa de Deus para a nossa vida. Vejamos então estas ordens que estão aqui apresentadas para cada um de nós. Primeira delas, verso 6, que é de onde nós paramos na semana passada. Paramos no 5, começamos agora no 6. Verso 6, quero que todos vocês leiam juntos, eu quero a participação de vocês, como as crianças participaram aqui, gostaria que você participasse também. Vamos lá, primeira frase do verso 6, vamos juntos? Não, é uma ordem, não andeis ansiosos. O que Paulo diz para a igreja? Paulo diz, não andem ansiosos, é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Assim como amar é uma ordem, assim como perdoar é uma ordem, mas os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir estas ordens, e os nossos olhos a ler, e a nossa mente interpreta isso como uma opção de vida. Olha, eu tenho a opção de viver sem ansiedade, eu tenho a opção de viver com ansiedade. Conselho da Bíblia para não andar ansioso. Mas isso aqui não é um conselho, isso daqui é uma ordem. Bom, se isso daqui é uma ordem, a gente já pode começar a fazer oração de confissão de pecados agora. Porque nós desobedecemos essa ordem. E quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente percebe o quanto somos desobedientes. Lendo e procurando alguns dados sobre ansiedade no mundo hoje é fato, registro, pela OMS, 50% das 7 bilhões e meio de pessoas que existem no mundo sofrem de ansiedade crônica. 50%. Ou seja, vamos pensar aqui na nossa igreja. Eu espero que por causa do Espírito Santo em nós, isso não seja uma realidade aqui. Mas se eu pensasse simplesmente em números, eu teria que dizer que uma metade inteira aqui tem ansiedade crônica. Vocês viram aquele tanto de criança aqui na frente? Os estudos mais recentes sobre a ansiedade na infância, eles atestam que de cada 10 crianças, não tem como fazer isso, 2,5, mas 25% delas são ansiosas e já no estado de ansiedade crônica, já é uma doença. Ou seja, se você pegar 100 crianças, 25 estão sofrendo de ansiedade crônica. E aí a gente está falando de uma doença já estabelecida. Se a gente for pensar em crises de ansiedade, esse número é bem maior. Que são aquelas ansiedades momentâneas. Isso é considerado no nosso tempo o mal do nosso século. Porque juntamente com a ansiedade existem outras doenças que são psicossomáticas, que estão associadas à ansiedade. E que vão ser desencadeadas por causa das nossas crises de ansiedade. E aí alguém podia pensar assim, mas pastor, isso não é uma coisa que alguém pode evitar. Pois eu vou te afirmar que biblicamente falando, aquilo que a Bíblia afirma, eu posso evitar isso, por quê? Porque se isso não fosse possível de ser evitado, a Bíblia não teria uma ordem dizendo para que eu não faça isso. A Bíblia não me obrigaria a fazer uma coisa que está fora do meu controle. Então vamos entender isso. Alguns comentaristas, quando eles comentam textos sobre ansiedade, como por exemplo Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que a ansiedade é um sentimento e um pensamento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas, das coisas e de Deus.
Um outro comentarista, ele diz que a ansiedade, na realidade, é o olhar para o lado errado, que foi aquilo que eu falei para as crianças. Imagine que, numa circunstância em que você deveria olhar para a direita, você olha para a esquerda. À direita há um caminho aberto à sua frente, à esquerda há um caminho fechado. E quando você, diante de uma circunstância em que você precisa sair daquela situação, ao invés de olhar para a direita, onde você tem uma porta aberta, você olha para a esquerda, onde a porta está fechada. E o resultado é que você entra numa crise de insegurança e de medo que te leva à ansiedade, simplesmente porque você está olhando na direção errada, está olhando para o lado errado. Essas são formas de descrever a ansiedade. É um sentimento errado sobre coisas, circunstâncias, pessoas e Deus, ou um olhar colocado na direção equivocada. O exemplo que nós temos na história de Pedro é exatamente esse. Pedro fez algo que era inimaginável, andar sobre as águas. E o que lhe possibilitou andar sobre as águas? Olhar para Cristo. Ele pediu isso para Cristo, Cristo lhe atendeu, lhe deu uma ordem, venha então. E ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas ele comete um erro e depois um acerto. O erro dele foi que ele olhou para a direção errada. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele passou a considerar, você lê lá em Mateus capítulo 14, que Pedro começou a considerar o mar, o agitar das ondas, e ele sentiu medo. Ou seja, ele colocou os olhos no lugar errado, a insegurança invadiu o coração, da insegurança ele passou para o medo, e o medo o levou a fazer algo correto nessa hora, porque no seu medo e desespero ele clamou o socorro do Senhor Jesus, e Jesus veio ao seu socorro. Nem tudo foi perdido, porque ele buscou a solução para a sua crise de ansiedade no lugar certo, em Cristo Jesus, e Jesus o socorreu. Mas a ansiedade é isso, ela está associada hoje à nossa vida, de uma forma muito íntima e muito presente na vida de todos nós. Quase que o nosso vocabulário incluiu a ansiedade como o café da manhã de cada um de nós. A gente acorda e 10 minutos depois fala assim, hoje eu estou muito ansioso. O dia nem começou, e a gente já começa já buscando ansiedade até na maneira da gente falar. Então eu quero observar com vocês aqui mais alguns detalhes sobre a ansiedade, causas dela e resultados de viver ansiosamente, para voltar aqui ao que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não andeis ansiosos. Então, quando eu não estou conseguindo obedecer essa lei, esta ordem, esse imperativo, eu não estou conseguindo obedecer, por quê? O que tem causado ansiedade na minha vida? Além disso que eu já citei para vocês, que é classicamente alguma coisa dita sobre o que gera ansiedade, é importante que eu considere também que olhar para um problema, você que é crente, olhar para um problema, ao invés de olhar para Deus, te causa ansiedade. E aí, existe alguém que não tem problema na vida? Todos nós temos. Não é porque você é crente que você está livre de enfrentar problemas. Não é porque você frequenta uma igreja, veio na igreja no domingo, olha pastor, essa semana eu estou começando direito, comecei na igreja, então essa semana vai ser melhor. Deixa eu te falar, a probabilidade é que ela seja pior. Não porque a igreja estraga a sua semana, mas é que quanto mais nós olhamos para a luz, mais nós enxergamos o quanto esse mundo está em trevas. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais elevado fica o padrão que eu devo buscar para a minha vida, o que necessariamente vai me colocar em conflito com o mundo. E então, quanto mais você se aproxima de Deus, é bem provável que a sua vida fique ainda mais difícil. Isso vai gerar problemas. Mas o ponto aqui é que, como é que eu posso, com esses problemas todos, não ficar ansioso? Bom, eu preciso lembrar que o que causa ansiedade é olhar para o lugar errado. Então, não é para os problemas que eu devo voltar a minha visão, mas eu devo voltar o meu olhar e a minha visão sempre para Deus. É para Deus que eu tenho que olhar. O Deus que me chamou, como Jesus chamou a Pedro, a andar sobre as águas, é Ele que me sustenta. É Ele que me fez, é Ele que criou o universo, Ele é dono das circunstâncias, Ele é dono das coisas, Ele é dono das pessoas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu não vou olhar para o problema, eu vou olhar para Ele.
Eu não vou olhar para o mar que foi criado por Deus, mas eu vou olhar para Deus que criou o mar. Percebe a diferença? O que causa ansiedade é olhar na direção errada. Segundo, o que causa ansiedade é normalmente problemas de desajuste nos nossos relacionamentos, começando com o relacionamento com Deus. Quando eu não tenho comunhão, quando eu não tenho paz com Deus, eu já tenho o motivo, o maior motivo para viver ansioso. Por uma questão muito simples. Todos nós somos criados por Deus e nós todos temos gravado no nosso coração a lei de Deus, ainda que intuitivamente, ela está gravada no nosso coração, e a ausência de relacionamento com Deus, intuitivamente, ela é sentida no nosso coração e nós sentimos um vazio. Esse vazio que está dentro do seu coração é a sua alma te notificando que tem uma quebra de relacionamento e o relacionamento mais importante da sua vida está quebrado. E isso causa ansiedade. Uma ansiedade que você vai tentar resolver com tudo enquanto é tipo de prazeres nesse mundo, mas nenhum deles vai nem de perto arranhar a ansiedade que está dentro de você. Problema de relacionamento com o nosso próximo, começando lá pela família, pai e mãe. E as psicólogas que o digam. Amigos, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Quebras de relacionamento causam ansiedade. Por quê? Porque fatalmente sempre uma quebra de relacionamento causa insegurança, instabilidade na vida. O que leva você a sentir medo, medo de perder, medo de ficar só, medo da solidão, medo de não ser aceito. Isso gera ansiedade. Só de falar nessas coisas o coração da gente já fica meio ansioso. Terceira causa clássica de ansiedade. Ansiedade é resultado de exagerada preocupação com as questões materiais da vida. Esse é um dos grandes problemas do nosso tempo. Homens que até, vamos dizer assim, uns 50 anos atrás diziam que a ansiedade era problema de mulher, hoje são os primeiros nos bancos aguardando a consulta com os psicólogos por causa de crise de ansiedade. Ansiedade por quê? Porque coloca alvos e projetos quase sempre relacionados com questões materiais, que são quase que inatingíveis, e quando não consegue atingir, entra em colapso. Por quê? Porque acha que tem que dar para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua casa, coisas que ele não tem condição de adquirir. Ou porque coloca o coração em coisas materiais e não pode reter essas coisas, não pode segurá-las. E o resultado disso é que essas pessoas ficam ansiosas o tempo inteiro. De uns meses para cá eu comecei a tentar aprender alguma coisa sobre esse universo aí das finanças online, né? Gente, olha, quem vive nesse mundo tem que, ao mesmo tempo que entra lá para o mundo das ações, né, dos investimentos, já tem que abrir uma carteirinha com a psicóloga, ou casa com uma, como tem alguns caras que fazem por aí. Porque se você quiser investir na bolsa, você precisa de um psicólogo de plantão, para te ajudar com a sua ansiedade. Não chama o pastor não. Não chama o pastor não. O pastor vai lidar com outras coisas. Mas não é só quem está na bolsa. E o comerciante em tempos de pandemia? Será que tem crise ou não tem crise de ansiedade? O aposentado, será que tem crise ou não tem crise de ansiedade? Quando o nosso coração está muito voltado para a necessidade de compor a nossa vida com coisas materiais, nós somos absolutamente suscetíveis à ansiedade, porque colocamos o coração em coisas e coisas custam alguma coisa, e como elas custam e nem sempre você tem como pagar por elas, você então é um freguês da ansiedade. E eu poderia ficar citando aqui outras causas, mas eu não quero fazer isso, porque eu sei que cada um de nós aqui conhece uma causa específica de ansiedade, que é a nossa própria. O ponto aqui é que isto é pecado. Vou repetir. Ansiedade é pecado, porque é uma transgressão de uma ordem de Deus que disse, não andeis ansiosos. Nossa, pastor, eu já tinha um problema de saúde, agora o senhor transformou o problema de saúde num problema espiritual.
Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você encarar isso primeiro como um problema espiritual, provavelmente você não vai ter que lidar com isso como um problema de saúde. Porque quando eu entender que a ansiedade é um problema espiritual, eu vou buscar um remédio espiritual para a ansiedade. E não que os profissionais que tratam você e a sua ansiedade não tenham condição de habilmente cuidar desse assunto para você. Mas a questão aqui é impedir que você chegue até lá. E foi por isso que Deus inspirou Paulo a escrever essas coisas. A ansiedade, ela vai trazer alguns resultados que são extremamente indesejáveis para a vida. Algumas pessoas, e inclusive psicólogos, eles descrevem a ansiedade como o estrangulamento da alma. A ideia é mais ou menos assim, é que alguém amarre uma corda no seu pescoço, duas, aliás, uma no pescoço e uma nos pés, duas cordas, e alguém puxa para o lado de lá e alguém puxa para o lado de cá e te estrangula. Muitas pessoas, ao descreverem o sentimento que elas têm, que é a ansiedade, elas descrevem exatamente isso. Eu me sinto sufocado. Estrangulamento da alma. E tudo começa com insegurança e com medo, provocados pela desobediência àquilo que Deus ordenou para a nossa vida. Um segundo resultado da ansiedade na nossa vida é perder as forças antecipadamente. Por quê? Porque normalmente o ansioso ele sofre antes da hora. A coisa ainda não aconteceu, mas ele já está sofrendo. E aí o que acontece? Ele começa a exaurir as suas forças no exercício de tentar antecipar o que vai acontecer, e quando acontece ele já está arrebentado. E às vezes quando acontece, nem é tão forte, tão potente quanto ele imaginava, mas ele já não tem mais força. A ansiedade também traz como resultado a crescente voz da incredulidade no coração. E aí você vai entender por que eu tenho uma ordem na Bíblia dizendo: não andeis ansiosos, porque a ansiedade é um caminho pavimentado e largo para a incredulidade. Para quem gosta de citações cinematográficas, o medo é um caminho terrível, amplo e largo para o lado negro da força. Para quem gostava de assistir Star Wars. E o princípio lá, embora não é bíblico, mas é o mesmo. Porque o medo de perder me faz desacreditar de quem eu preciso crer e acreditar em quem eu não devo crer. É isso que o medo de perder faz. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade faz você desacreditar do poder de Deus de te livrar do problema, e faz você acreditar no poder do problema de te colocar numa situação irrecuperável. Ou seja, a ansiedade traz como resultado incredulidade. Aí você consegue agora fazer a conta de 2 mais 2 e chegar à conclusão. Por que nós estamos vivendo uma era que é chamado, por exemplo, na Europa já, de um mundo pós-cristão? Esse mundo, antes de se tornar um mundo pós-cristão, se tornou um mundo de pessoas cronicamente ansiosas. E o resultado depois da crise de ansiedade foi que essas pessoas se tornaram incrédulas. Porque o Deus delas se tornou o problema. Para alguns, os seus deuses se tornaram os muitos medicamentos que entulham os seus armários, que são os remédios que elas tomam para conseguir sair de casa de manhã. Vamos lá. Se Paulo diz, não andeis ansiosos, é uma ordem, então só me resta obedecer. A pergunta é, pastor, mas como eu faço isso? E aí eu vou para a segunda ordem que Paulo me dá. Se eu não devo andar ansioso, porque é uma ordem, não andeis ansiosos, é um imperativo. Paulo, no mesmo versículo, ele diz, vamos lá comigo, agora eu quero que vocês leiam a segunda frase, começando aí em tudo, depois do ponto e vírgula, vamos lá? Em tudo, vamos lá, vamos fazer bonito de novo, vocês não foram embora, vocês estão aí, então, vamos lá. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças.
Não andeis ansiosos, porque a ansiedade é pecado e é proibida. Pelo contrário, orai constantemente e exaustivamente. É isso que Paulo está dizendo. Sabe qual é o remédio para a ansiedade? Oração, conexão com Deus, constante e exaustiva. O que significa essas duas coisas? É orar sempre e orar sobre tudo, todos os assuntos, todas as questões da minha vida. E por que é importante dizer isso? Porque a gente tem alguns equívocos no que diz respeito à oração. Se a gente sentar com um colega, com um amigo, para falar da vida, e a gente normalmente começa pelos problemas, e se essa pessoa for boa de papo, você conversa horas e horas contando sobre as coisas que te acontecem. E você nem vê o tempo passar. Se a conversa for boa e for recíproca, você vai falar muito tempo e não vai se dar conta do tempo. Quando você olhar, depois você vai, nossa, a gente ficou aqui conversando e já se passaram 2, 3, 4 horas. Mas quando a gente senta ou separa um tempo para orar, 2, 3 minutos parecem uma eternidade. E falta assunto. E normalmente as nossas orações elas são repetitivas, enfadonhas, cansativas e irreais. Porque a gente não fala do que está acontecendo com a gente. A gente fala aquilo que a gente acha que Deus quer ouvir da minha boca. Eu lembro quando eu era jovem, antes de ir para o seminário, tinha um senhor na nossa igreja, e toda vez que o pastor pedia para ele orar, ele começava a oração bem assim. Altíssimo e poderoso Deus, corretíssimo. Mas a frase que me chamava a atenção era, genuflexos na sua presença aqui nos encontramos. E eu ficava, o que será que é genuflexo? Isso me forçou a ir para um dicionário para descobrir, naquela época, o que era genuflexo, né? E genuflexo é de joelhos dobrados, né? Inclinados na presença do Senhor. Mas eu lembro que ele conversava assim, e normalmente, não só ele, mas a maioria de nós tem uma oração preparada para fazer na igreja. E quem ora com a gente, ou quem observa a nossa oração, logo percebe que ela é uma oração muito parecida todas as vezes. Porque nós falamos aquilo que a gente acha que Deus quer ouvir. Então a gente monta uma oração bonitinha daquilo que a gente acha que Deus quer ouvir. E é por isso que muitas vezes nós não sentimos prazer na oração. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro tentando mostrar uma coisa para Deus que não é real, que não é a gente. Por que com o meu amigo eu tenho o prazer de conversar 2, 3, 4 horas com ele e fico triste na hora que eu tenho que encerrar a conversa e ir embora? Porque quando eu estou falando com ele, sou eu mesmo que está falando. Não é uma personagem criada. E quando Paulo diz aqui neste versículo que contra a ansiedade eu preciso de uma intimidade, uma conversa íntima, onde eu fale sobre tudo com Deus, ele está me falando isso porque esse é o remédio contra a ansiedade. Mas não apenas é um remédio contra a ansiedade, é uma ordem. Eu devo fazer isso. Ele diz, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Ou seja, você precisa contar para Deus o seu problema. Você precisa contar para Deus as suas alegrias. Você precisa conversar com Deus. E nessa conversa, aí sim, inclusive, nessa conversa você vai elogiar Deus pelos poderes que Ele tem. A gente chama isso de adorar a Deus. Eu vou nessa conversa e falo, Senhor, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão glorioso, o Senhor é majestoso, o Senhor criou as tempestades, até as que assolam a minha vida. E aí, falando nisso, Senhor, quero falar para o Senhor que a tempestade está difícil, está dura. Né? Usando a ilustração dessa semana, Senhor, essa semana choveu lá em casa e não parou de chover. Essa semana bateram uns ventos lá na minha cidade, derrubou poste, derrubou árvore, e Senhor, na minha vida não está sendo diferente disso não. Cada notícia que vem, uma derruba uma árvore, outra derruba uma parede, outra dá uma levantada no telhado, o telhado volta, acomoda, mas eu sei que uma hora ele vai embora. Falando figuradamente. E a gente precisa começar essa conversa com Deus. É orar. Ao invés de ficar olhando para o problema que causa ansiedade, e eu sei que a ansiedade eu não posso, porque a Bíblia me proíbe,
Se a ansiedade eu não posso, porque a Bíblia me proíbe, eu preciso falar com alguém. Você pode marcar uma hora lá com a Tati, não tem problema, ou com a Lília. Não tem problema, pode marcar também. Mas não se furte de ir para o seu quarto, como diz as Escrituras, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto está lá para te ouvir. E diferente da Tati, que vai te ouvir 1h, 45 minutos, Tati, 50 minutos, esse Deus vai te ouvir 4, 5, 6, 10 horas, enquanto você tiver fôlego para falar, Ele vai te ouvir. Então, o nosso entendimento equivocado e a nossa desobediência em relação à oração, é que muitas vezes nos leva para a vala da desobediência e do pecado em relação à ansiedade. Porque Paulo diz, a gente cura a ansiedade falando com Deus. E aí quando ele coloca essas várias partes da oração, ele coloca aí, essa primeira palavra que aparece aí, sejam as vossas petições, é óbvio, né? São os nossos pedidos, as nossas necessidades. Oração e súplica é a ideia de adoração e de devoção. É eu reconhecer a grandiosidade de Deus e diante dele eu expor as minhas necessidades. É colocar diante de Deus as minhas ações de graças. E isso daqui faz parte também da cura da ansiedade. É lembrar o que Deus já fez. Ações de graças, ou seja, gratidão, é repetir diante de Deus, Senhor, o Senhor já fez isso. Agora eu tinha me esquecido, mas lá atrás eu já tive no vale da sombra da morte, o Senhor me socorreu. Eu já estive desempregado, o Senhor me deu um trabalho. Eu já estive sozinho, o Senhor me deu companhia. Eu já estive com fome, o Senhor me alimentou. Volta e meia eu cito para vocês alguns testemunhos desses, de pessoas que literalmente passaram fome de comida, e Deus mandou um anjo lá para levar comida. Trazer à memória aquilo que me dá esperança, foi isso que Jeremias falou. É isso que nós precisamos fazer. E Paulo está aqui com outras palavras dizendo, não ande ansioso, antes da ansiedade tocar a sua alma, toque o coração de Deus com as suas orações, fale com Ele, leve suas súplicas diante dEle. E esse orar aqui, de novo, vou repetir, não é aquela oração montada, decorada, que a gente faz como se Deus só se agradasse se fosse com aqueles moldes ali, genuflexo, né? Altíssimo. Não, eu posso falar de todos os atributos de Deus na minha oração, desde que seja eu mesmo falando, não seja um personagem montado por mim. Tem que ser oração real, porque vai chegar dias, acreditem nisso, e aqueles que são crentes há mais tempo sabem disso, nós teremos dias que a gente não vai conseguir dizer palavra nenhuma, a gente só vai chorar. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele vai pegar os nossos gemidos, e Ele mesmo com gemidos inexprimíveis, Ele vai transformar isso numa oração diante de Deus. Porque nós nem sequer sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste quando nós oramos. Romanos capítulo 8. Para que as nossas orações sejam corretamente apresentadas diante de Deus. Então não tenha medo de abrir o seu coração e falar com Deus. Às vezes a gente fica receoso mesmo de fazer isso em público, porque a gente fica preocupado que talvez as pessoas ao nosso redor não vão entender. Vou pegar um exemplo aqui para não expor ninguém aqui, vou pegar o meu mesmo. Imagine um pastor fazendo uma oração bem sincera, diante da igreja, no meio de muita gente, falando, Senhor, me ajuda que eu estou fraquejando na fé. Não fica ninguém para o fim do sermão, né? Não, tem questões que você vai dizer só você e Deus, trancado dentro do seu quarto, porque são coisas suas, mas que precisam ser ditas diante do Senhor. Então, ordem do Senhor, não andeis ansiosos. Em segundo lugar, veja, diante de Deus, apresente a sua vida em oração,
considerando a grandiosidade de Deus, adorando, apresentando suas súplicas, suas necessidades diante dele, lembrando que a palavra de Deus diz, Mateus 7,7, Jesus diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Olha, se Jesus diz para eu orar, porque se eu pedir, Ele vai me dar, por que eu não oro? Por que eu prefiro ansiedade ao invés de orar? O mesmo Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, diz, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. O pastor Tiago, falando com a igreja dele, na epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 2, ele diz, vocês não têm nada, porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem do jeito errado, para esbanjar com os prazeres de vocês. Eles não vão ter nada mesmo. Mas a Bíblia me ensina a orar, a pedir, a bater na porta, porque Deus vai me atender, porque Ele é cheio de graça e de misericórdia. Jesus conta uma parábola em que uma viúva, uma mulher que precisava que a sua causa fosse julgada, importunou um juiz corrupto, mas importunou tanto que chegou uma hora que ele resolveu atender a causa dela. E aí Jesus fala, se estes homens maus e corruptos, pela insistência, eles atendem, imagine Deus, que é bom e que é justo. Não pensa, fale com Deus. Antes de considerar a ansiedade uma opção, fale com Deus, porque a ansiedade é pecado. E porque o nosso dever é, ao invés de viver ansiosos, é de orar. Deus nos manda tomar um remédio. O remédio também é uma ordem. E o remédio é orai, fale com Deus. Terceiro, para a gente concluir aqui o texto, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivam em paz. E que paz é essa? Não é a paz do politicamente correto, tá? Vou deixar isso bem claro aqui já antes, eu não vou entrar nesse ponto agora, mas isso aqui não é a paz construída com alianças espúrias. Viver em paz aqui é o que Paulo está dizendo ser consequência de uma relação íntima com Deus. É consequência da habitação do Espírito de Deus em mim. Essa paz excede todo o entendimento, ou seja, ela é inexplicável, porque é a paz no tumulto da batalha. É a paz ouvindo o som das balas de canhão passando do lado dos seus ouvidos. É a paz no meio dos ataques de lanças e de flechas. É uma paz que ninguém explica. É a paz produzida por um coração que está descansando nas potentes mãos do Altíssimo. É isso que Paulo está dizendo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Veja só. Como é que você não fica ansioso numa situação dessa? E você vai responder, é a paz de Deus que invadiu o meu coração. É inexplicável, mas eu estou em paz. Mas eu posso te dar algumas pistas. Vamos lá. Ao invés de olhar para o problema, eu estou olhando para o Senhor que criou os céus e a terra. Ele pode fazer qualquer coisa. Ao invés de ficar com medo das pessoas, eu considero o governo de Deus sobre elas, porque a palavra de Deus diz que o Senhor inclina até o coração do rei, não vai inclinar o coração de um plebeu que vive por aí. Você tem alguém que te causa dores, problemas no seu trabalho, lembre disso. O coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina como quer. Se Deus inclina o coração do todo-poderoso rei, ou presidente, ou governador, ou seja lá quem for, você acha mesmo que o coração do seu chefe, do amigo ou colega inoportuno do trabalho é difícil para Deus? Não existe coração difícil para Deus. De onde vem essa paz que invade o meu coração? Essa paz é divina, ela não é humana. Ela é provocada pela presença de Deus em mim. Ela é resultado de saber que Deus está no controle. Viva em paz. Não viva fazendo aliança com o mundo.
Não é a paz do politicamente correto, mas viva nesta paz que é incompreensível. É a paz de Paulo, lá em 2 Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, no corredor da morte, saindo do calabouço e indo para ser decapitado. Ele sabia que ele estava indo para lá, e ele diz: combati o bom combate, guardei a carreira, e agora eu vou ao encontro do meu Senhor. Não tinha revolta, não tinha tristeza, não tinha arrependimento, não tinha ansiedade, só tinha paz. Paz no corredor da morte, porque ele sabia que a sua alma estava em Deus. É essa paz que eu preciso. É essa paz que você precisa. É essa paz que eu preciso na segunda-feira, quando eu tenho que sair de casa e enfrentar os meus problemas. Não é da ansiedade que vai me roubar a força, a inteligência, que vai me roubar a saúde. Eu preciso dessa paz. Por isso Paulo diz: não andem ansiosos, orem e desfrutem desta paz de Deus. Vivam nesta paz, essa paz que nos guarda de sentimentos maus. Porque é isso que Paulo diz: essa paz guardará a nossa alma, a nossa mente. Olha, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. São os lugares que a ansiedade toca: coração e mente. Quando eu levo as minhas necessidades diante de Deus em oração, Deus me devolve paz, e essa paz guarda a minha mente e o meu coração. Quarto imperativo: pastor, controle-se. Na semana que vem vocês vão ver o quarto imperativo. Estou aprendendo, viu? As férias fizeram bem, pastor. Tem 2 imperativos, semana que vem a gente continua. Eu espero todos vocês aqui na semana que vem. Por hoje eu acredito que a gente tem suficiente de matéria para a nossa alma e para o nosso coração. Antes de nós orarmos, encerrando, eu quero fazer algumas aplicações importantes. Ansiedade não é um problema de incrédulos. Ansiedade é um problema de homens, sejam crentes ou não. Então eu sei que aqui mesmo, neste lugar, muitos de nós estão sofrendo com ansiedade. Considere o que o Senhor falou com você nesta noite. Não é algo que eu deva sentir vergonha por isso ter acontecido comigo. Eu devo sim, sinceramente diante de Deus, me arrepender desta ansiedade. E pedir a Deus que Ele me ajude a desfrutar de uma solução. Que Ele me ajude a fazer o que a palavra manda, que é orar. E sinceramente apresentar diante de Deus o meu coração, para que eu possa vencer essa ansiedade, ok? Então, o convite que eu faço a você, nesse momento, é que você adote a partir de agora, de já, que você adote uma nova forma de lidar com os seus problemas. Ao invés de olhar para eles, olhe para Deus. Ao invés de se deixar estrangular pelo medo e pela ansiedade, fale com Deus. Considere: Senhor, eu não quero apenas sofrer de uma enfermidade chamada ansiedade. Eu não quero pecar. Então, eu quero considerar isso um problema espiritual. E se é um problema espiritual, o negócio é aqui com o Senhor. Me ajude. Eu vou confessar diante do Senhor o que tem me causado ansiedade. Tenho olhado para o lado errado, tenho buscado as coisas erradas, tenho relacionamento quebrado. Começar pelo Senhor. Não estou tendo tanto relacionamento com o Senhor como eu deveria ter. Então restaura nosso relacionamento. Restaura meu relacionamento com a minha mulher, com os meus filhos, com meu pai. Sejam francos, sejam sinceros diante de Deus. Comece hoje. E especialmente esta semana na vida da igreja, uma semana de oração. Nós vamos aqui de segunda a sexta, a partir das 20 horas, nos reunir para orar. Você pode escolher um cantinho aqui, vem para cá e fala com Deus. Talvez sua casa é barulhenta demais, tem gente demais, é pequena demais, sei lá, alguma coisa está te atrapalhando. Vem para cá, esse espaço é para você.
Se você quiser vir durante o dia também, eu moro aqui do lado, tem a chave da igreja, estou no escritório, a Lourdes fica aqui durante o dia. Eu preciso de um tempo a sós com Deus. Pode abrir a igreja, eu quero orar. Venha para cá orar, fale com Deus. Mas não deixa a ansiedade ser uma marca da sua vida mais. Eu quero também deixar uma palavra com você que não é crente ainda. Aí hoje você descobriu que crente também tem problema de ansiedade. Mas você descobriu juntamente com isso que Deus nos oferece uma solução. E eu quero te convidar a desfrutar desta solução, crendo de todo o coração em Cristo Jesus, rendendo sua vida a Ele. E Ele, que tem cuidado de nós, vai cuidar de você também. E o meu desejo é que Deus conceda essa paz para você. Pare de tentar construir uma paz através de alianças, através de concessões. A paz que você precisa é essa paz que é divina, que procede de Deus, que nós recebemos a partir da habitação do Espírito Santo de Deus em nosso coração. É essa paz que você precisa. Ah, pastor, está faltando paz na minha vida. Você precisa de Deus, que é Ele que nos concede essa paz. Esses são os imperativos de Deus para nós hoje. Que a gente faça disso a nossa tarefa durante essa semana, confiados no poder, dependentes de Cristo Jesus, que Ele nos ajude nisso. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero, juntamente nessa oração, quero convidar a Jéssica e o Léo para trazer a Isadora, e nós vamos orar por muitas questões aqui nesse momento, e uma delas é, diante de Deus, rogar a bênção do Senhor sobre a vida da Isadora. Isadora é filha da Jéssica e do Léo. Tive o privilégio de fazer o casamento deles. Para quem não está lembrando, a Jéssica é sobrinha da Joselma, neta da dona Terezinha, os pais estão aqui também. O Gui está aí, Gui, faz tempo que eu não te via, cara, beleza? Muito bem, eu quero convidar esse jovem casal a vir à frente. Será que vocês enfrentam ansiedade na vida? Não, né? Essa coisa é só da gente, né? Faz parte da vida de todos nós. Os nossos filhos, né? Quanta ansiedade às vezes a gente sente por causa deles, mas é um prazer e é uma bênção poder confiar no poder do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos todos. Bondoso Deus, nesse momento, ó Pai, diante do que ouvimos do Senhor, diante de Deus, de tudo que aprendemos com a Tua Palavra, nós queremos Te rogar, Senhor, que o Senhor nos ajude a lidar com esta grande dificuldade da nossa vida, que é a ansiedade. Nos ajude a lembrar, ó Deus, que o imperativo do Senhor para as nossas vidas é que não andemos ansiosos de coisa alguma. Ajuda-nos, ó Deus, a considerar que a oração é o supremo, bendito e celeste remédio que o Senhor nos deu para enfrentar a ansiedade. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar no Senhor a paz para a nossa vida, essa paz que vem do céu. E nesse sentido, ó Deus, eu rogo todas estas bênçãos do Senhor sobre a vida da Jéssica e do Léo, e especialmente sobre a Isadora, esta pequena do Senhor, que é conhecida do Senhor desde a eternidade, e que nesse momento está, ó Deus, sobre a guarda amorosa de seus pais. Que eles, ó Deus, ensinem a Isadora a andar nos caminhos do Senhor, que eles confiem no Senhor e que eles ensinem a Isadora a amar e a confiar no Senhor todos os dias, para que ela não seja uma dessas vítimas da ansiedade, antes que ela desfrute da paz que vem do Senhor. E o mesmo nós pedimos para cada um dos pais da nossa igreja, que o Senhor lhes dê a condição, ó Pai, de obedecerem aquilo que a Tua Palavra nos ordena, para o bem dos nossos filhos, ó Deus, para que os nossos filhos não sejam ansiosos, mas que eles, ó Deus, desfrutem da paz de Deus, e que eles aprendam isso dentro das nossas casas. É isso que nós rogamos ao Senhor nesta noite, e queremos de antemão Te agradecer, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor há de nos conceder esta bênção, para a honra e glória do Teu nome, para o bem
de cada um de nós. Assim, ó Deus, colocamos nossas vidas diante do teu altar, em súplica, devoção e dependência, em nome de Jesus. Amém. Amém.